Olá, Mariângela, boa noite, seja muito bem-vinda. Olá, Valdete, boa noite. Também é um prazer estar aqui com vocês, Valdete. Heloísa Caetano, boa noite. Boa noite também, Silvano Braga. Olá, Leda, boa noite, seja bem-vinda. Filomena, boa noite também para você. Anitta e Clarindo, boa noite também para vocês. Elaine Oliveira, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Rosilda Martins, boa noite. Olá, Wagner, seja bem-vindo. Amanda, boa noite. Adriana Varenga. Olá, Marilza, boa noite para você e os nossos companheiros aí de Ubatuba. Olá, Dudu, satisfação tê-lo aqui. Seja, como sempre, muito bem-vindo. Olá, Carmen, boa noite, seja bem-vinda também. Rosana Marques, boa noite. Você, os nossos companheiros aí de Poços de Caldas, boa noite também, Vânia, seja muito bem-vinda. Eveline, Roberta e Gabi, boa noite para vocês. Boa noite, Claudionor e Eliane. Boa noite também, Lídia. Com certeza será, Wagner, uma ótima. E também, Claudionor, vai ser uma ótima semana para todos nós. Serena Alves, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Renato Leite. Olá, Antônio Onofre, boa noite, seja muito bem-vindo. Oneida Alves, boa noite também para você, seja muito bem-vinda. Andréia Vieira, boa noite, seja muito bem-vinda. Olá, Michele, Gabriel, boa noite para vocês. Boa noite também, Salete, Márcio e Gustavo, sejam bem-vindos. Ricardinho e Lúcia, boa noite para vocês também. Maravilhosa semana, isso mesmo. Tanã, boa noite, seja muito bem-vinda. E obrigado sempre por compartilhar as nossas reuniões, as nossas leituras. Leopoldina, boa noite também, seja muito bem-vinda. Olá, Marcelo Machado, boa noite. Maria das Graças, como vai? Tudo bem? Maria das Graças, a Lídia, os nossos companheiros aí de Itamugi. Sou Luiz Alberto, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite também, Dona Guilmar. Espero que esteja tudo bem com a senhora, com a Ângela, o William, o Yutinho, a Eloá. Olá, Cido, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite também, Cecília e Reinaldo. Olá, Adília, boa noite, muita paz aí para você, para todos do seu lar. Boa noite também, Daniele Diamantino, seja muito bem-vinda. Olá, Rosilene, Osmane e Diego, sejam bem-vindos também. Com certeza será uma semana abençoada para todos nós. Marina Paula, boa noite. Boa noite, Andréia Dantas, Adriana Dantas também, boa noite para vocês. Também nossas energias e vibrações para os seus pais, principalmente, toda a sua família, Andréia e Adriana. E para de todos, né? Todos nós que aqui estamos. Vamos então fazermos a nossa prece para nós iniciarmos, pedindo, né? Primeiro a permissão para iniciarmos essa leitura e estudo de hoje. Com certeza, segunda-feira, dia de nós fazermos uma leitura e estudo do Evangelho. Estamos aqui estudando o capítulo 7º, né? Capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito. E com certeza é uma leitura bem interessante para todos nós. Sr. Antônio Pazotto e Isabel, boa noite para vocês e a todos os nossos companheiros aí de Rio Preto. Então vamos lá.
meus queridos companheiros, que nesse instante possamos elevar o nosso pensamento ao Mestre amado e querido Jesus. Como é bom elevar o pensamento em Jesus. Como é bom sentir a paz, a alegria, sentir a tranquilidade que ele sempre passava a todas as pessoas. Todos gostariam de ficar perto dele. Até aqueles que chegavam ou se aproximavam com objetivos diversos da paz, talvez alimentando o ódio, a raiva, a mágoa dentro de si, se transformavam na presença do próprio Cristo. Ele conseguia contagiar a todos com a sua energia e com a sua vibração. Desarmava aquelas pessoas que queriam e que buscavam apenas e tão somente denegrir a sua imagem. Sabemos o quanto este poder transformador do Cristo exerce influência sobre os corações que querem se transformar. Claro, porque como nós vamos ver na nossa leitura e estudo de hoje, infelizmente o orgulho ainda atrapalha e muito a humanidade a reconhecer as nossas necessidades e principalmente a reconhecer que os ensinos do Cristo são o único caminho que nos levará à felicidade, à perfeição, sobretudo trilhando todo este caminho com muita paz, com muita tranquilidade. E que essa paz, meus queridos companheiros, possa estar não somente no coração de cada um de vocês aqui presente, mas também no coração daqueles que estão ausentes, que assistirão depois, dos desencarnados que nos acompanham agora, daqueles que nos acompanharão depois, de todos os seus familiares, dos seus vizinhos, dos seus amigos, daqueles que se dizem ou se reconhecem ainda como seus inimigos. Que a paz atinja a todos. Tome conta do seu próprio lar, do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, do seu país e deste planeta maravilhoso. Que o amor de Cristo nos envolva nesse instante e que, envolvidos neste amor, possamos e consigamos apreender e assimilar todas as lições que a espiritualidade nos preparou para hoje, a fim de nos fortalecermos cada vez mais na fé, na prática do bem, da caridade, para com felicidade trilharmos o caminho que nos leva à perfeição. Que assim seja. Que bom, meus queridos companheiros, mais uma vez estamos aqui reunidos, né? Olá, Luana Rodrigues, boa noite. Adriana Valério, Maria Eleusa, que bom, nesse horário também com a gente, é sempre bom, uma satisfação. Eu sei que muitos de vocês acabam, assistem depois, mas vocês não sabem a alegria de poder estar aqui reunido com todos vocês, é algo fantástico. Olá, Marcileia, Guilherme Luciano, Marilza Abreu, boa noite também Sueli Paula, boa noite para a Célia, olá Érica. Nossa, com certeza, vamos sim fazer as nossas preces para Delminda, já desencarnou, mas essa data comemorativa que ela receba o carinho de todos aqueles que se lembram dela também com muito carinho, claro. Boa noite também para Lourdinha, para o Camilo, para Eduarda, para Cidinha Cerise, Patrícia Pires, Renata Gomes, Renata Cristiane, Maria Helena Porfílio, Raquel Porfílio, Vivi Reis, Alisson, Ercília, boa noite. Valdileia, boa noite, seja muito bem-vinda. Bem, meus queridos amigos e companheiros, não vamos perder mais tempo. Aliás, nós nunca perdemos tempo, Eu falo assim só para descontrair um pouco, A Valdete adora, Valdete? Rosângela Queiroz, boa noite. Boa noite aqui também para Rosane Junqueira. Sejam todos muito bem-vindos. Ivan Bilato, boa noite. Só para realmente descontrair, Porque o simples fato de estar aqui com vocês, cumprimentá-los, vocês não sabem. Se deixar, eu fico cumprimentando aqui o tempo inteiro, Olá, Selma. Arlete, boa noite. Olá, Celeida, boa noite também, seja bem-vinda. Que bom, Maria Eleusa. Aninha e Adriano, sejam bem-vindos.
Mas nós estamos estudando o orgulho e a humildade. Este tema muito interessante do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Gente, nós começamos a ver no nosso último encontro, na segunda-feira, é claro, os tópicos daquela primeira parte da leitura que coube ao Espírito Lacordaire trazer para nós. Vimos rapidamente algumas informações sobre a sua existência, sobre a sua encarnação e, claro, essas influências que as suas palavras, sobretudo este texto que é maravilhoso, causam impacto sobre nós. A gente já começou, nós vamos dar sequência a esses comentários, né? Jocélia, Celestino, boa noite também Natália. E nessa parte ele vai falar agora um pouquinho sobre também a humildade e o orgulho. E a gente quer ver também se nós conseguimos já ver o outro texto, né? Boa noite, Ana Cristina, do Adolfo, bispo de Argéus. Gente, também um texto maravilhoso, espetacular, que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre o orgulho e a humildade. Temas realmente interessantes, sobretudo no atual momento em que nos encontramos, para que nós consigamos eliminar, ou pelo menos diminuir, os obstáculos que infelizmente ainda nos atrapalham nessa trajetória, na busca pela perfeição e principalmente numa caminhada um pouco mais de paz e de tranquilidade. Bom, Lacordaire vai dizer o seguinte, que a humildade é uma virtude muito esquecida entre nós. E vocês vão ver, gente, como que os textos se completam. Adolfo, o bispo de Argéus, também vai fazer alguns comentários justamente nesse sentido, porque a sociedade onde nós vivemos, ela acaba incitando-nos muito mais a exaltarmos o orgulho do que propriamente a humildade. Então, por isso que Lacordaire diz que a humildade é uma virtude muito esquecida entre nós. Por quê? Porque nós temos muito poucos exemplos. Palavras de Lacordaire. Nós temos muito poucos exemplos de humildade na nossa sociedade. E a gente sabe que sem humildade nós não conseguimos praticar a caridade. Caridade, com certeza, é uma das palavras mais ditas, sobretudo nas religiões ou nos templos religiosos. Boa noite, Fernanda Guedes, seja bem-vinda. Sobretudo nos templos religiosos. Caridade se fala, caridade se mostra, caridade se cobra. Mas Lacordaire diz, se nós não tivermos a humildade, a base da nossa caridade, ela vai estar com certeza enfraquecida. E aquilo que nós chamamos de caridade, muitas das vezes pode exatamente não passar de uma pequena desculpa, ou muitas das vezes nós vamos nos sentir enganados por algo que nós estamos fazendo, achando que estamos fazendo bem, que estamos evoluindo, sendo que, infelizmente, sem a humildade, nós estamos apenas e tão somente. Eu não vou dizer que a caridade sem a humildade seja algo, como é que nós podemos dizer, improdutivo. Não, em hipótese nenhuma. Porque mesmo nós fazendo a caridade, principalmente em prol de alguém, se nós não aproveitarmos a caridade, essa outra pessoa aproveitará. Então, ela será sim interessante, ela terá os seus efeitos, mas, sobretudo para quem pratica, no caso específico, nós poderemos estar perdendo e muito, ou desperdiçando mais efeitos positivos sobre a nossa própria vida. Boa noite, Luísa Nalim, boa noite também Flávio Gava, Luísa Silva, Terezinha, Maria Regina, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Sim, Elaine, ser humilde é a base de tudo. Por isso que eu falei para vocês, chamando a atenção, né? A Juscelia também concorda, mas Lacordaire para mim foi muito feliz nesse texto. Há necessidade de nós trabalharmos com elas juntas, humildade e caridade, como Wagner colocou. Então, por isso que eu acho importante esse texto. O próprio Cristo, quando ele vai estabelecer o Sermão da Montanha, ele coloca na base
como primeira bem-aventurança exatamente essa, a necessidade de sermos humildes. Bem-aventurados os pobres de espírito. Por quê? O reino dos céus é exatamente dessas pessoas, porque a humildade nada mais é do que o reconhecimento do nosso verdadeiro lugar. E é isso que vai nos dar esse sustentáculo que nós precisamos. No processo de caridade, ela só é realmente eficaz, tanto para quem faz quanto para quem recebe, quando a humildade está presente. Por quê? Porque a humildade vai nos igualar. Se nós fizermos caridade sem a humildade, é como se nós estivéssemos de cima, olhando para baixo e, tipo assim, né, estica a mão e fala, toma, eu sei que você está precisando. E não é bem assim. Muitas das vezes, nós que praticamos a caridade, precisamos muito mais dessa prática do que aquela pessoa que está naquela situação. E é isso que esses espíritos procuram exatamente nos mostrar. A humildade nos nivela a todas as pessoas. E quem diz que nós somos melhores do que aqueles que infelizmente estão hoje talvez numa situação mais delicada, que estão necessitando de caridade material? Quem garante que nós somos melhores do que eles? Não tem nada que garanta isso. Por isso a humildade é de extrema importância. Vai dizer Lacordaire ainda que o orgulho é o antagonista da humildade. Mas eu vou deixar para o próximo texto para trabalhar um pouquinho mais com vocês essa questão do orgulho e principalmente o que nós poderíamos chamar de facetas ou tentáculos do orgulho. Porque temos dificuldade de reconhecer o orgulho, porque muitas das vezes nós analisamos o orgulho apenas e tão somente com aquela capacidade ou aquela característica de pessoas que se mostram melhores do que as outras. Mas existem aí uns outros tentáculos, por isso que eu estou usando essa expressão, tentáculos ou facetas, que são características específicas de pessoas orgulhosas. E às vezes nós não conseguimos enxergar isso. Tá? Não conseguimos por quê? Porque a gente vislumbra apenas o macro e esquecemos de identificar essas raízes do próprio orgulho. Mas no próximo texto eu vou deixar para a gente falar e comentar mais sobre isso. Bom, Jesus, como diz Lacordaire, quando ele veio e ele estabeleceu de alguma forma que o reino dos céus é para os pobres de espírito, porque, como nós dissemos, dificilmente conseguirá habitar um reino onde todos nós somos iguais àqueles que se julgam superiores. Ué, como é que você pode estar num lugar onde todos somos irmãos e você se julga superior? Aquele lugar com certeza não é para você. Você não vai se sentir bem naquele lugar. Ora, muitos já estão acostumados com aquela interpretação de que céu e inferno são estados de espírito. Como é que ficará o estado de espírito de alguém que se julga melhor do que os outros, mas estando no mesmo lugar daqueles que ele se julga superior? Ele não vai estar bem. Ele não estará no céu. Então, o reino dos céus ou o reino de Deus, como o próprio Cristo disse, é para aqueles que estão exatamente nessa condição de humildes, pobres de espírito. Vamos lá, como nós já aprendemos e estamos interpretando, pobres de espírito são exatamente os humildes, tá? Por quê? Porque aqueles que se julgam sábios, aqueles que se julgam virtuosos, não se abrem a essa possibilidade, não se imaginam, não se visualizam sendo igual aos outros. E aí, é claro, dificilmente eles poderão estar coabitando, né? Zé Ricardo, boa noite, Catarina, seja muito bem-vinda. Então, precisamos aprender isso. E, na sequência, Lacordaire vai dizer, gente, Deus, nós estamos falando de alguns aspectos religiosos, independentemente da crença ou da religião em si. Mas se nós falamos de religião, nós estamos falando de Deus. Se nós estamos falando de Deus, nós estamos falando de tudo aquilo que nos liga ao próprio Criador. E aí vai aquela pergunta, Deus, sendo perfeito, ele distinguiria o corpo de um rico com o corpo de um pobre? Um corpo de alguém que se veste, por exemplo, como é que eu estou aqui de terno, de um corpo de alguém que não tem roupas, às vezes adequadas para usar? Existe alguma coisa diferente?
Posso garantir para vocês, e nós vamos falar sobre isso na quinta-feira. Quando a gente estiver falando um pouquinho, né, a gente já está entrando naquela parte do retorno do espírito à vida corporal. Na quinta-feira, nós vamos falar um pouquinho disso, no planejamento reencarnatório, ou no esboço dos corpos físicos que servirão de habitação para os espíritos. Não tem absolutamente nada diferente. A diferença está exatamente naquelas necessidades reencarnatórias, mas a estrutura é a mesma. Todos somos iguais. Então, por que essa dificuldade que nós estamos sentindo, como diz Lacordaire? Infelizmente, ou não sei se eu posso utilizar essa expressão infelizmente, mas o que a gente percebe é que a sociedade como um todo nos cobra uma postura muito mais orgulhosa do que humilde. Por isso que Lacordaire falou, são muitos poucos exemplos de humildade que nós temos. E aí, nós, infelizmente, como não temos ainda aquela capacidade e, sobretudo, como não despertamos a nossa consciência de forma correta e adequada, nós estamos, como diz Joana de Ângeles, num estado de consciência, de sono, sem sonhos. A gente acaba seguindo a maioria da sociedade. E como a maioria nos dá exemplos de orgulho, nós acabamos seguindo esses exemplos e sendo também orgulhosos. Nós não conseguimos seguir os exemplos humildes, que, repito, como diz Lacordaire, são muito poucos. Complementa ele. Boa noite, Gustavo Duarte, seja bem-vindo. Complementa Lacordaire. Ó ricos. E eu faço questão de abrir um parênteses aqui quando ele começa essa frase, ó ricos, porque, gente, eu considero, na minha visão hoje, ricos, todos nós que aqui estamos. Porque, querendo ou não, nós que aqui estamos nesse instante, aqueles que vão assistir depois, nós estamos assistindo por um aparelho celular ou por um computador, cada um tem uma forma diferente de acompanhar. E eu posso dizer para vocês que nós somos ricos por termos este mínimo necessário para termos essa oportunidade de acompanhar. Veja, uma família que está reunida, formada por pessoas de diversas cidades e de diversos estados desse país, e de vez em quando nós temos até algumas pessoas de outros países que participam conosco aqui. Então, eu posso, por isso que eu fiz questão de abrir esse parênteses, eu posso com muita tranquilidade dizer que nós somos ricos. Então, Lacordaire está falando alguma coisa para nós. Nós que temos esses aparelhos, que temos uma casa, que temos onde nos abrigarmos, que temos uma família. Ele vai dizer o seguinte, olha, enquanto nós dormimos em tetos dourados, há muitos pobres que dormem sobre palhas, que dormem debaixo de pontes, que não têm onde sequer, parafraseando Jesus, onde recostar a cabeça. E ele diz, enquanto essas pessoas estão nessa situação e nós temos um teto, uma casa para nos abrigarmos, mas independente de qualquer coisa, todos somos iguais. Olha lá, a Carmen acabou de falar aqui, ó, ela está assistindo da Grécia. Olha para vocês verem o que a gente está falando. Como não agradecermos tudo isso? E como não nos sentirmos ricos? Por isso que eu chamei, abri esse parênteses, só para chamar essa atenção. Nossa, gente, chamar a nossa atenção. Boa noite, Joana, boa noite, Cláudia. Exatamente para isso. Nós nos consideramos ricos. Então, Lacordaire está falando para nós. Enquanto muitas dessas pessoas estão, todos nós somos iguais. E, continua Lacordaire, sei que revoltas com essas comparações. Sim, muitas pessoas vão dizer, mas me comparando àquele que fica na rua pedindo esmola, me comparando àquele que dorme debaixo da ponte. Gente, nós estamos falando de corpos. Nós estamos falando de corpos. O que diferencia um corpo do outro? Nada. Nada diferencia a ponto de nós nos considerarmos melhores e superiores. Tá? Estou falando do ponto de vista nosso aqui, material, corporal, físico. Espiritualmente falando,
nós vamos encontrar sim diferenças, divergências, mas vamos deixar para uma outra oportunidade. Por quê? Porque esse orgulho que nós estamos falando é exatamente esse que faz essas comparações aqui onde nós estamos. E aí fecha essa frase Lacordaire dizendo o seguinte: muitas das vezes nós ricos, tá? Fechando a frase dele, nós ricos concordamos em dar uma esmola, mas será que nós todos, para essas pessoas que nós damos esmolas, nós temos a coragem de apertar a mão? Nossa, Edson, mas nesse momento de pandemia a gente nem pode. Talvez muitos estão dando graça. Não estou falando de nós aqui, tá? Vamos analisar a população como um todo. Talvez muitos estão dando graças por conta da pandemia, que não pode encostar a mão no outro, que não pode abraçar, que não pode dar 3 beijinhos. Aquela coisa característica, né, do povo, principalmente do povo brasileiro. Tem muitos que estão dando graças a Deus porque, nossa, agora eu não preciso. Mas veja o que Lacordaire diz. E para a gente pensar e refletir. Muitos de nós concordamos em dar esmola, mas não apertamos as mãos. Gente, temos poucos exemplos, Lacordaire diz, de humildade na história da humanidade. Nesses poucos exemplos, muitas pessoas fizeram, sabe assim, com um sentimento, de uma forma tão mais profunda, que realmente, estou falando até por mim, tá? Estou falando assim, de uma forma geral. A gente percebe que realmente nós estamos longe de levarmos ao pé da letra esse texto e praticarmos a verdadeira humildade. Jesus não tinha problema em se relacionar com os leprosos. Nós tivemos até bem pouco tempo, eu acho que a maioria de vocês aqui fazem parte, né, também da minha era. Nós tivemos e vivemos muito no período onde a AIDS disseminou no mundo. Garanto a vocês, muitos de nós tivemos receio e medo de nos aproximarmos dessa pessoa e de contrairmos doenças. Nós estamos aí em meio a essa pandemia, Covid. A gente também tem essa dificuldade hoje por medo de contrairmos a doença. Tivemos um exemplo de humildade aí recente do Chico. Chico não tinha essa dificuldade, gente. Cada história do Chico a gente vê de pessoas que às vezes assim até babavam e tal, e ele ia lá, pegava, abraçava, beijava. Sabe aquelas coisas assim que às vezes a gente tem, eu vou usar essa expressão, me desculpe, mas às vezes a gente tem nojo. O Chico, que era um exemplo de humildade, chegava lá e... Então, Lacordaire está falando isso, e eu particularmente, repito, tá? Abri esse parênteses, porque eu estou me enxergando exatamente no meio desses que eu preciso trabalhar muito mais essa questão e, como a Ana Cristina citou aqui, né, de abrir efetivamente os braços para abraçar a todos. Lógico, sempre tomando todos os cuidados, é claro. Não estou querendo dizer para todo mundo sair daí, agora vamos fazer de tudo e... Não, é só um texto. Eu falei para você no início, esse texto para mim é um dos mais fortes do Evangelho segundo o Espiritismo. Olá, Vanessa, boa noite, seja bem-vinda. Esse texto para mim é um dos mais fortes, exatamente porque ele mexe lá no fundo mesmo. E eu estou falando do Lacordaire, e depois tem o outro de Adolfo, que vocês vão ver também que tem uma profundidade, pelo menos para mim, também fantástica. Gente, são muitos tabus que a gente precisa quebrar. São muitos paradigmas que nós precisamos superar. Da mesma forma, são muitos preconceitos que nós temos que lutar. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, talvez até alguns de vocês gostariam de fazer ou de estar fazendo, mas eu tenho certeza que vocês vão encontrar dificuldades até mesmo na própria família de vocês. Se vocês forem fazer alguma coisa assim, algum familiar ver, nossa, você vai criar um problema dentro de casa. Eu sei disso. Mas, de novo, são preconceitos que a gente precisa quebrar. Nós precisamos romper determinadas barreiras, nós precisamos ir além daquilo que a sociedade hoje nos coloca. Boa noite, Rosângela Queiroz, boa noite também, Cida Costa, sejam todos bem-vindos. Boa noite, Vinícius Andretti também, Cidinha, tanta gente aqui que
a gente acaba esquecendo alguns nomes. Mas, de novo, repetindo, eu tenho certeza que vocês enfrentariam problemas, inclusive dentro do próprio lar de vocês, com esta postura, se vocês adotassem. Muitas das vezes vocês afastariam os seus próprios familiares se vocês adotassem determinadas posturas mais humildes. Eu sei que muitos de vocês têm enfrentado esse processo e essa dificuldade. Mas, quando Cristo disse, a gente vai ter outras oportunidades para comentar isso, quando Jesus disse que ele não veio trazer a paz e sim a divisão, gente, é por conta disso. Este é um dos aspectos. Não é porque teriam brigas, não. É porque determinados comportamentos e determinadas posturas, inclusive a de humildade, é capaz de espantar. É capaz de deixar determinadas pessoas horrorizadas. Eu não vou dizer nem espantadas, mas horrorizadas com o seu comportamento. Por quê? Porque a sociedade nos mostra algo diferente. E Lacordaire vem para falar o que para nós? Opa, peraí, você não está querendo exatamente o reino dos céus? Aí o Cid ainda colocou aqui a história do Jorge. Jorge é um exemplo típico. Essa história, né? Ele colocou até o link aí, depois vocês podem olhar. Mas o Chico foi um desses exemplos, sim, de humildade, que Lacordaire falou que nos últimos tempos está difícil. E está difícil porque, também no próximo texto a gente vai comentar, gente, nós acabamos de sair naquele período do absolutismo, quando a gente estava lá no século XVIII, no início do século XVIII, que a igreja ainda dominava e imperava, sobretudo aqui no Ocidente, tá? Nós rompemos com a igreja, só que o nosso rompimento com a igreja nos julgou num materialismo muito exacerbado, e esse materialismo acabou jogando-nos praticamente ou quase que contra tudo aquilo que a religião trazia. Então nós tivemos assim praticamente um rompimento quase que total com essa religiosidade, e aí houve um distanciamento, e este distanciamento infelizmente está ajudando a aumentar e a ampliar o egoísmo e o orgulho na sociedade. É isso mesmo, a Lady Di também é um outro exemplo. Mas está vendo como é que a gente vai garimpando, né, Luísa? Assim, o Lacordaire disse, são poucos. Nós podemos praticamente quase que contar nos dedos. Eu sei que tem muitos humildes anônimos por aí, claro, mas não é tudo aquilo que a sociedade parece que precisa de muito mais exemplos desse tipo, né? É isso aí, Sr. Antônio. Se nós fizermos a nossa reforma íntima diária, nós seremos esses exemplos que Lacordaire está falando. Nós podemos ampliar tudo isso. E ser exemplo não é sair mostrando para a sociedade. Você pode ser exemplo dentro da sua própria casa, mostrando ali no seu lar. E veja, na sequência, o que Lacordaire diz? Pelo menos vamos ver se a gente consegue encerrar esse texto dele. Porque ele diz que os orgulhosos, tá, de hoje, nós não sabemos o que nos aconteceu no passado. Será que nós fomos ricos? Será que nós fomos nobres, poderosos em existências anteriores? Ou será que nós fomos escravos? Ou nós fomos criados, somente empregados? Então veja, são tantas hipóteses, sobretudo daquilo que nós... A Luísa Nalim diz que está dando uma cortada lá, espero que não seja para todos. Mas são tantas hipóteses, gente, que de uma existência para outra, com tantas diferenças, que a gente não sabe. E aí é difícil, porque pessoas, por exemplo, que hoje estão na condição de humildes, e aí eu vou dizer do ponto de vista econômico, financeiro e etc. Muitas pessoas hoje humildes não conseguem lidar com esta humildade, ou pelo menos com essa casca que a envolve, para que essas pessoas conquistem a humildade, exatamente porque foram ricos e poderosos em outras existências.
Mas tem pessoas que foram também já humildes em outras existências e que têm a oportunidade de colocar em prática agora a humildade pela experiência vivenciada, que não está conseguindo. Que não está conseguindo exatamente o quê? Trabalhar essa conquista ou essa busca da própria humildade. Então, ele vai dizer, olha, a gente precisa aprender, sobretudo, saber que nós somos espíritos imortais e que os nossos corpos hoje nada mais representam do que uma casca que nós temos e perante a sociedade em que vivemos, está exatamente nos mostrando aquilo que nós precisamos conquistar. Nomes, títulos, dinheiros, isso é algo físico, não muda a nossa essência. Muito pelo contrário, tem que contribuir para que a nossa essência se espiritualize cada vez mais. A matéria é importante, e a gente vai ver, depois do outro texto de Adolfo, nós vamos ver a missão do homem inteligente na Terra, também nesse capítulo. E vocês vão ver que lição maravilhosa também. Tudo isso para nos mostrar o quê? Aqueles textos que nós estamos acompanhando, aqueles exemplos no livro Céu e Inferno, nos mostrando, gente, no mundo espiritual, onde nós vamos viver muito mais do que os poucos anos na matéria, eles nos mostram, ou os exemplos que esses espíritos nos trazem, que o orgulho, o egoísmo e todas as suas facetas, todos os seus tentáculos, são causa de sofrimento para o espírito. E aí, uma partezinha mais, podemos dizer mais para o final do texto de Lacordaire, que também nos chama a atenção, é exatamente para nós aprendermos a direcionar o nosso olhar a estas pessoas que precisam esmolar. Gente, olá Gisela, boa noite, seja bem-vindo. Eu confesso para vocês, Edson Vander Assunção, gente, eu tenho uma dificuldade tremenda de pedir alguma coisa para alguém. Nossa, desde pequeno, quando eu tinha que, por exemplo, eu preciso vender uma rifa, gente, eu tenho uma dificuldade tremenda. Agora imaginem esmolar. E Lacordaire ainda vai exaltar. Imagina uma mãe que precisa esmolar para dar de alimento para o seu filho. Vocês acham que aquela situação é uma situação fácil e simples para ela? E Lacordaire fala que ele olha e enxerga a grandeza desta mãe que precisa fazer isso. E às vezes nós xingamos e reclamamos, né? Nossa, por que não vai fazer isso? Por que não vai trabalhar? Por que não vai... Lacordaire falou, olha, me enche os olhos. E aí a gente para pensar, realmente. Repito, por mim, eu tenho uma dificuldade tremenda. Muita dificuldade. Mas eu tenho essa dificuldade por quê? É claro que é por conta do orgulho. Né? Cada um pode às vezes pensar ou interpretar de uma forma diferente. Mas não, se existe a necessidade, gente, a necessidade vai fazer com que ela busque. E aí, para um espírito como Lacordaire, ele falou, me enche os olhos ver uma pessoa se colocar nessa situação. E aí ele cita um outro. Olha, criança, você que é criança, que fica escutando lá na casa dos outros o barulho de festa, né? Aquele churrasquinho, aquela coisa, e o seu coração se sente triste, e você gostaria de estar também todo enfeitado. Olha para você ver, Lacordaire se dirigindo a crianças. Você gostaria de estar ali e tal? Ele diz, não se preocupe, não fique assim. Continue conservando a sua pureza aos olhos de Deus. Veja por que esse texto é realmente uma verdadeira poesia, gente. Continue conservando. Você tem aí as suas dificuldades, você tem a sua pobreza, mas continue mantendo a sua pureza aos olhos de Deus. Cuidado com as facilidades do mundo. E principalmente, continue nessa trajetória e nesse caminho, para que o teu anjo da guarda te acompanhe.
para que Ele te cubra, para que Ele te envolva. Porque qualquer pensamento orgulhoso, ele pode se afastar e te deixará com teus próprios remorsos. Já pensou? Ter o seu guia espiritual, seu anjo da guarda se afastando porque você manteve-se no orgulho, querendo, e muitas das vezes pela inveja, querendo aquilo que é do outro e perdendo a oportunidade de se manter no caminho certo, reto e puro. Não tem nem como nós contestarmos essas palavras de Lacordaire. Gente, chegamos aqui ao nosso horário. Prometo a vocês, não conseguimos terminar, mas aí no próximo a gente já emenda, porque as duas estão, os dois autores, né, estão ali no mesmo título, Orgulho e a Humildade. E com características diferentes os textos, né? Cada um desses também, vou falar alguma coisinha para vocês de Adolfo, bispo de Argels, algumas coisas da sua própria existência corporal, mas que essas palavras e principalmente que essas reflexões possam entrar bem lá no fundo, no coração de todos vocês, e de alguma forma que nós possamos e consigamos espalhar estes exemplos para contribuirmos para a mudança do nosso planeta. Muita paz a todos vocês, até o nosso próximo encontro. Muito obrigado pelo carinho, pela participação e por cada um de vocês serem pontos de luz para refletir os ensinamentos de Jesus a toda essa humanidade. Que assim seja.